Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e para trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, corporativo e econômico. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha aqui ao vivo, também você que assiste gravado esse conteúdo posteriormente. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega a cada vez mais pessoas de forma gratuita. Segundamos, iniciamos mais uma semana, segunda quinzena já do mês de agosto, dia 16 de agosto de 2021. Vamos dar uma olhadinha aí como é que foi o fechamento do mercado na sexta-feira e as principais notícias posteriormente aí de tudo aí que pode impactar o cenário econômico, financeiro e político no dia de hoje. Olhando aí para sexta-feira, no dia 13, nós fechamos aí a semana, e a sexta-feira com as bolsas mundiais aí, boa parte delas em recorde novamente, e também o índice Bovespa fechando em alta, apesar de ter fechado a semana aí, ao fim das contas aí abaixo, com queda durante a semana, principalmente porque tivemos uma semana de bastante volatilidade, enquanto inclusive aí tivemos o Ibovespa aí se descolando na maioria dos dias das bolsas internacionais. A tônica da sexta-feira foi novamente aí o risco fiscal e o cenário político brasileiro, que tem influenciado bastante nas últimas semanas, desde a volta do recesso parlamentar, o cenário político aí tem tomado uma proporção bem grande aqui, inclusive no nosso Morning Call, principalmente aí por conta de tudo que tem acontecido e influenciado o mercado, e nós vimos isso aí na prática na última semana, Olhando aí para a reforma do imposto de renda, que deve ser votado aí nessa terça-feira, deve porque ela já foi adiada 2 vezes, então existe agora essa perspectiva para que amanhã ela seja encaminhada para votação. E na sexta-feira ainda nós tivemos aí novamente a questão do presidente Jair Bolsonaro aí falando novamente aí sobre utilização de forças armadas e também criticando o Supremo Tribunal Federal, que é uma tônica aí praticamente que corriqueira que tem acontecido aí, essas críticas de um lado e de outro, e tudo culminou ainda mais aí no fato aí da prisão do ex-deputado aí, o Roberto Jefferson, que é o presidente nacional do PTB, inclusive, que ele foi preso na sexta-feira a pedido do STF. Ai, perdão, ao vivo acaba sendo assim mesmo. Então ele foi preso aí na sexta-feira a pedido do ministro Alexandre de Moraes do STF, que trouxe aí, inclusive, aí, o fato de ele fazer parte, dele compor a milícia digital que promove atos contra a democracia. Isso gerou bastante barulho e bastante burburinho no âmbito político e acabou, obviamente, aí, afetando também o desempenho aí das bolsas da Bolsa Brasileira. A boa notícia da sexta-feira ficou por conta da divulgação do índice IBCBR, que ele sempre traz aí uma prévia do PIB, É o índice que traz essa prévia da perspectiva aí do PIB, e ele veio acima da expectativa aí na sexta-feira. Essa foi a boa notícia nesse sentido, e juntamente aí com o resultado aí de empresas listadas na Bolsa Brasileira, bons resultados, diga-se de passagem, da maioria delas, tem dado um pouco de confiança aí dessa retomada aí do mercado financeiro, principalmente o mercado de renda variável brasileira, que está mais pressionado também pelo aumento da taxa de juros. Olhando para fora, na Ásia, uma preocupação muito grande ainda com relação àquela regulação do governo chinês em alguns setores, e também o aumento aí de casos de Covid por conta da variante Delta lá na Ásia, também fizeram com que as bolsas fechassem em queda. Os Estados Unidos, tivemos novos recordes aí, como a gente já começou falando, principalmente por conta da divulgação de balanços, o mesmo acontecendo lá na Europa, onde as ações da Eurostock, que unem aí 600 empresas, maiores empresas das bolsas europeias, aí fechou
pelo 10º dia seguido ali em alta e automaticamente aí dando boa confiança também para os investidores, isso aí na sexta-feira. Por aqui ainda os investidores estão de olho, né? Está no radar aí a PEC dos precatórios, a crise hídrica, que ainda é uma preocupação muito grande, CPI da Covid, novo Bolsa Família e também, obviamente, as eleições 2022, que também podem impactar bastante e já vem sendo bem discutidas aí no cenário brasileiro. Vamos olhar para números de forma geral, que fica mais fácil para a gente analisar tudo isso. O índice Ibovespa, então, na sexta-feira subiu 0,41% a 121 mil pontos, 194, né? Lembrando, então, tínhamos caído forte durante a semana, né? Chegando ali basicamente aí aos 120 mil pontos, então retomando um pouquinho aí, mas ainda em queda de mais de 1% na semana. Olhando para o dólar, que subiu bastante aí nas últimas semanas, o dólar ficou aí a 5,24, uma queda de 0,17%, mas preocupando bastante aí essa volatilidade da moeda norte-americana, principalmente essa valorização frente ao real, que acaba preocupando, e a gente já vem falando bastante sobre isso aqui no nosso Morning Call. Olhando aí para as bolsas americanas, né, a Nasdaq, bolsa de tecnologia, subiu 0,04%, uma lateralização positiva aí a 14.822 pontos. S&P 500 subiu 0,16 a 4.468 pontos e Dow Jones também uma lateralização positiva aí a 35.515 pontos, uma alta de 0,04%. Quando a gente olha para a Europa, nós temos aí o euro subindo novamente 0,75%, uma alta aí chegando a R$ 6,19 da moeda do euro. E as bolsas aí também batendo recorde, principalmente a bolsa alemã, chegando aí a 15.977 pontos, uma alta de 0,25% no DAX lá na Alemanha. Já o CAC da França subiu 0,20 a 6.896 pontos e no Reino Unido a alta foi de 0,35% a 7.218 pontos. Quando olhamos aí para a Ásia, que nós já falamos aí no fechamento do nosso Morning Call de sexta-feira, mas retomando aqui, a China fechou em queda de 0,69% a 14.799 pontos, enquanto o Japão caiu 0,14% a 27.977 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, né, principalmente aí com a sexta-feira aí o Messi definindo aí seu salário junto ao PSG e aí falando que iria receber parte do salário em criptomoedas, né, uma criptomoeda do próprio Paris Saint-Germain, mas isso fez com que todas as criptomoedas tivessem alta aí na sexta-feira e o Bitcoin então subiu 6,90%, enquanto o Ethereum subiu 6,84%. Esse foi o fechamento das cripto na sexta-feira. Olhando aí para petróleo futuro, que também temos tido um desgaste bem grande aí, uma volatilidade bem grande na negociação da commodity. O Brent fechou aí a $70,12 o barril, enquanto o WTI fechou aí a $67,92 o barril. Na sexta-feira, então, tivemos essa volatilidade e o mercado continua volátil nessa segunda, com uma perspectiva aí de novas quedas em relação ao preço do petróleo futuro, né, principalmente aí por conta aí de aumento de oferta, mas a variante Delta aí que tem preocupado diversos países também pode gerar aí, uma redução no consumo de petróleo, do combustível fóssil, e isso tudo aí tem feito com que o petróleo tenha oscilado bastante aí nas últimas semanas também. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, né, na sexta-feira ele caiu mais 1,03% a 15,43 pontos, lembrando aí que o índice S&P 500 VIX, o índice do medo como é conhecido, mede o risco, mede a volatilidade aí do mercado de ações, e quanto maior esse número, mais volátil, maior o risco, então, dentro do mercado de renda variável, com uma pontuação mais baixa, como nós temos tido ultimamente, isso acaba dando mais tranquilidade para o mercado de forma geral. E olhando para metais futuro, nós temos aí o ouro futuro sendo negociado a 1.777
dólares e 30 cents a onça. Alumínio futuro fechou a cotação a 2.610 dólares na sexta-feira e o ferro refinado aí fechando aí a 167 dólares e 95 cents também, negociação da última sexta-feira. Lembrando aí principalmente aí que a China continua tentando e conseguindo aí na maioria das últimas semanas, principalmente aí conter o preço do minério de ferro lá na bolsa de Dalian, na China, né, principalmente aí para reduzir o custo e reduzir a inflação da indústria chinesa, e ela tem feito aí diversas manobras políticas e econômicas aí para conter, para reduzir o preço do minério de ferro, que acaba se pesando também para nós, né, Brasil, companhia Vale principalmente, que é o maior exportador que nós temos de minério de ferro de forma geral. Continuando aqui para a gente falar sobre as principais altas e baixas do índice Bovespa na sexta-feira. Nós tivemos aí CPFE 3 subindo 8,28% na sexta-feira a R$ 26,42, fechamento do pregão. EMBR3 Embraer subindo 7,28% a R$ 20,79. HGTX3 Lojas Zering, que subiu 5,40%, chegando aí a R$ 40,57. B3SA3, a nossa bolsa, né, sendo negociada aí a R$ 14,64, uma alta de 5,40%, e Engie 11 também subindo 5,35% a R$ 43,35. Esse foi o fechamento das principais altas na sexta-feira. Já as principais baixas, né, quem sofreu muito forte na sexta-feira foi o varejo, né, a gente já falava aí na sexta-feira durante o nosso Morning Call que há uma expectativa mais forte aí de o varejo sofrer bastante, aí, uma pelas próprias disputas entre as empresas, né, a própria realidade aí da pandemia que acabou aí fechando muitas lojas também, mas o principal ponto aí, o aumento de juros, aumento de endividamento e do desemprego aí, que podem aí favorecer aí essas quedas aí do varejo de forma geral e do resultado aí das principais lojas, né? Nós tivemos então Lame 4, que caiu 9,13%, fechando aí a R$ 5,97. Amer 3, que caiu 7,88% a R$ 43,14. Vevar 3, caindo 6,38%, fechou o pregão aí a R$ 11,30. E MGLU3 Magazine Luiza fechando com queda de 3,34% a R$ 20,27. Perceba aí que entre as principais baixas aí das 5, 4 aí são diretamente ligadas a varejo, e fechamos aí as principais quedas de sexta-feira com Qual 3 Qualicorp, que caiu 2,97%, fechando o pregão na sexta a R$ 18,96. Hoje, olhando para a agenda de indicadores, vale a pena aí ficar de olho na divulgação do Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira, e principalmente aí dentro de todas as mudanças, toda a perspectiva aí da última semana, o Boletim Focus aí pode trazer novas mudanças em relação aí a câmbio, crescimento do PIB, alta da taxa básica de juros, Selic, né, e principalmente aí inflação, que tem pesado bastante aí em todo esse cenário. Vale a pena então ficar de olho aí por volta das 8h30, entre 8h30 e 9 horas da manhã, a divulgação do Boletim Focus. Já olhando para fora, né, os índices internacionais, os indicadores, hoje vale a pena a gente ficar de olho aí no total de ativos em reserva lá na zona do euro, né, que é um indicador aí que mostra quanto de moeda estrangeira existe aí no Banco Central, aí, nas reservas do Banco Central lá da zona do euro. Também temos aí a divulgação do relatório mensal do Banco Central da Alemanha, que olha muito para esse cenário macro, né? Olhando para a política monetária e controle aí da inflação, que tem preocupado bastante na Alemanha, mas também olhando aí para a questão de estímulos e crescimento da Alemanha como um todo. E por fim, hoje tem a divulgação aí do índice de atividade industrial lá nos Estados Unidos, que também aí deve mostrar essa retomada, né, principalmente após geração de empregos, redução aí principalmente aí dos pedidos de seguro-desemprego na última semana, e agora podemos aí ter um bom resultado também no índice de atividade da indústria lá nos Estados Unidos, favorecendo o mercado de forma geral. Olhando agora para
cenário político, que é uma das tônicas que nós temos aqui todos os dias. Olhando aí para a CPI da Covid, nós já falávamos na semana passada, mas essa semana um dos principais pontos da CPI da Covid que pode movimentar bastante o mercado é a acariação entre o Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil, que agora está com o Ministério aí do Trabalho e Previdência, né? Essa parte aí que saiu aí do Ministério de Paulo Guedes e foi dada então ao Onyx, e o deputado Luiz Miranda, né, que ambos falaram aí na CPI, e agora é o momento de confrontar os dois depoimentos, e provavelmente aí quarta ou quinta-feira dessa semana deve ser então a acariação, esse confronto entre os dois aí para que cada um apresente a sua versão e obviamente aí seja questionado um ao outro diante dos pontos distantes. Aí isso pode movimentar bastante o mercado também nessa semana. O governo de São Paulo, através do João Dória e da sua equipe, né, entraram na justiça e contra o governo federal, pedindo mais doses de Covid-19. Lembrando, a gente já falou sobre isso na última semana, foi uma quantidade menor do que aquilo que era o combinado, do que estava em contrato, vamos dizer assim, para o governo de São Paulo, por parte do Ministério da Saúde. No mesmo dia, o próprio governador de São Paulo, João Dória, e a sua equipe aí questionaram o Ministério da Saúde, que inicialmente disse que no mês anterior havia sido enviada uma quantidade maior de doses, e então por isso eles só estavam fazendo a equivalência. Mas em um primeiro momento ali também essa informação já foi questionada, com números e fatos aí pelo governo de São Paulo, mostrando que não havia sido enviado, e agora o governo entra ali com esse pedido na justiça por mais vacinas, dizendo que o Ministério da Saúde também está indo contra o Programa Nacional de Imunização e encaminhando aí uma quantidade menor de doses. Isso deve movimentar também essa disputa aí entre governo de São Paulo, né, e todo o barulho que nós temos sempre aí do João Dória, governador de São Paulo, e o presidente Jair Bolsonaro, ambos aí sendo críticos em relação ao outro. Continuando aqui, e falando ainda do presidente Jair Bolsonaro e diversos críticos, né, aumenta aí o atrito entre os poderes novamente. Nós tivemos então na sexta-feira, como a gente já falou lá na abertura do nosso Morning Call, a prisão do Roberto Jefferson, que faz parte aí também da base aliada do governo, né? E lá no passado aí ele já teve outros problemas, mas pela postura em que ele se mostrou aí nas últimas semanas, onde ele diversas vezes aí falou contra o STF, aparecendo inclusive em vídeos armados e falando novamente de intervenção contra o STF, e por denúncia e investigação de que ele faria parte dessa milícia digital que promove atos antidemocráticos contra o STF, ele foi preso, e com isso aí o presidente Jair Bolsonaro também durante o final de semana criticou bastante aí a postura dos ministros, o Alexandre de Moraes e o Luiz Barroso, né, do STF, e o Barroso também, que é do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, ele também é presidente do TSE, criticou bastante a atitude deles, inclusive dizendo que iria entrar com um pedido no Senado de impeachment contra os dois ministros do STF, e o Rodrigo Pacheco disse que deve segurar esse pedido de impeachment em um primeiro momento e tentar fazer essa mediação, né, entre os dois poderes, né? Os três poderes aí em alguns momentos já se criticaram bastante, mas ultimamente aí nós temos o executivo e o judiciário aí trocando farpas diariamente, impactando o cenário e o mercado financeiro como um todo, e agora então Rodrigo Pacheco, presidente aí do Senado, talvez aí tentando fazer essa mediação para amenizar os ânimos aí e as críticas entre os poderes. Continuando aqui, o MDB e o PSD, né, os dois partidos aí que podem influenciar na questão da privatização dos Correios. A gente falou na última semana que o próprio BNDES disse que gostaria aí de no primeiro trimestre de 2022 ali, que eles já estivessem prontos para a privatização, tanto Correios quanto Eletrobras, mas o MDB, o antigo PMDB e o PSDB aí tem criticado um pouco essa postura e dizendo que talvez não seja o momento de privatizar uma empresa aí que ela está dando cerca de 1,5 bilhões de lucro ao ano, e tudo isso aí pode impactar também o mercado financeiro no dia de hoje. A reforma do imposto de renda, né, como a gente falou aí, deve ser votada amanhã, dia 17, terça,
terça-feira e ganhou agora o apoio aí dos médicos, né? Principalmente porque o Celso Sabino, que é o relator aí, disse que tiraria aí dessa reforma a questão dos médicos, mas ainda sofre bastante pressão. Nós já tivemos várias mudanças no texto do próprio Celso Sabino, que é o relator, e como a gente fala aqui toda semana, quase que diariamente, deve sofrer outras negociações aí, toda essa situação aí, principalmente da reforma do imposto de renda e a reforma de tributos, né, reforma tributária como um todo, não só como está acontecendo agora na Câmara, mas também pode sofrer outras mudanças ainda no Senado. E agora vamos falar um pouquinho sobre a parte de economia, que também deve movimentar bastante o mercado, como tem movimentado aí nas últimas semanas também. O Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, ele afirmou aí em uma entrevista que é impossível controlar a moeda com o risco fiscal descontrolado, né, e nós estamos aí com risco fiscal descontrolado por conta aí de PEC dos precatórios, aumento do Bolsa Família e também toda a questão de votação aí do orçamento 2022, que tem dado bastante barulho aí nos últimos dias e feito aí com que a moeda brasileira aí ela sofresse uma desvalorização muito grande, principalmente frente ao dólar, e se comparada aí com outras moedas, né? Outras moedas sofreram bem menos, principalmente aí em alguns momentos onde o dólar caiu frente a outras moedas, e aqui no Brasil o dólar se valorizando cada vez mais. E com isso o presidente do Banco Central, Campos Neto, aí, dizendo que é impossível controlar isso com esse risco fiscal que nós vivemos. Essa questão do risco fiscal também e esse aumento da moeda norte-americana, do dólar, força também o Banco Central talvez a aumentar novamente os juros para fazer um controle então da moeda internacional, do dólar norte-americano. E o debate sobre taxa de juros, que continua envolvendo toda essa realidade do Banco Central e as próximas reuniões do Copom, né? Mas olhando também para 2022, esse debate aí, ele aquece, principalmente olhando a possibilidade aí de redução de estímulos, né? O debate nesse momento é até que ponto os estímulos que estão sendo feitos aí, eles são benéficos aí para toda essa questão da economia, e agora a discussão da possibilidade de redução de estímulos já a partir do mês de outubro, lá do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, podem também impactar aí o mundo todo, né? Lembrando, só para colocar na mesma página, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ele teve algumas definições ali e pode ser que ele anuncie ainda nesse mês ou no início de setembro a redução aí da recompra de títulos, né, que hoje são cerca de 120 bilhões aí que são comprados mensalmente lá nos Estados Unidos. E esse debate então sobre a taxa de juros olhando para 2022 também é pensando na questão da meta da inflação para 2022, onde alguns especialistas acreditam aí que se melhorar o cenário fiscal brasileiro e o cenário político, obviamente, consegue aí já no início de 2022 voltar a reduzir a taxa de juros, taxa básica de juros, essa aí que algumas casas, algumas assets aqui no Brasil já olham para talvez chegar em 8,25% em 2021. E aí para 2022, com um momento amenizando um pouco mais esse cenário, voltando então a cair essa taxa de juros. Continuando aqui, um estudo mostra aí que na capital paulista, em São Paulo, a cesta básica já está muito próximo de um salário mínimo. O salário mínimo hoje é cerca aí de R$ 1.100 e cerca de R$ 1.063 o custo aí de uma cesta básica, onde são contemplados aí cerca de 39 itens na cesta básica para o brasileiro, e esse aumento aí acaba automaticamente aí preocupando por conta da inflação, né? O cerco da inflação, e isso tudo está dentro da mesma página de tudo aquilo que a gente tem falado até agora aqui nessa parte econômica, que é o controle fiscal e o controle de taxa de juros, aonde o governo talvez aí para conter essa inflação tenha que aumentar também a taxa de juros. E como a gente sempre fala aqui, o aumento dessa taxa de juros, por um lado aí é benéfico, atrai também investidores, controla a inflação, mas aumenta também a dívida do governo, de acordo aí com os títulos públicos emitidos lá, né, o título Selic, né, o Tesouro Selic. Quando o governo aumenta essa taxa de juros, ele está tirando dinheiro do próprio bolso
também aumentando os juros que ele vai ter que pagar a esses investidores. E olhando aí para fora do país, Wall Street, né, que tem fechado em máximas históricas nas últimas semanas, ainda vê espaço para alta no mercado de ações norte-americanas, mesmo após esses recordes. A mesma coisa acontece na Europa, que renovou máximas históricas, e o Brasil, apesar de viver um momento onde a bolsa caiu muito, né, e havia uma expectativa, inclusive de algumas instituições financeiras, de chegar aí a 130, 140, até 150 mil pontos o Ibovespa aqui no Brasil, retomamos a casa dos 120 mil pontos. Muitos especialistas dizem, obviamente, que existe muita oportunidade, mas esse aumento da taxa de juros também tem tirado muito recurso da Bolsa brasileira. E na sexta-feira à noite, o Tesouro Nacional foi alvo de um ataque hacker, né? A princípio foi informado que não houve nenhum grande problema, mas o ataque hacker que foi feito foi semelhante àquele ataque lá que foi feito na JBS, na Austrália e nos Estados Unidos e outros lugares, onde é chamado de ransomware, se não me falha a memória ou a pronúncia. É um ataque hacker onde você bloqueia o acesso a algumas informações, ela fica criptografada, essas informações, e aí você tem que pagar para os hackers para poder acessar as informações que já eram suas. Então, uma tentativa aí também de acesso nesse sentido aí no Tesouro Nacional. Aguardamos cenas dos próximos capítulos e a gente fala mais sobre isso se tivermos novidade durante a semana. Olhando um pouquinho para o mercado corporativo, na sexta-feira a Caixa informou que contratou o Bank of America, né, para fazer a venda da sua parte aí na Wiz, né? Então também isso deve movimentar o mercado durante a semana. A Vivara, que também anunciou aí divulgação de resultado aí, do segundo trimestre e tem um bom valor em caixa, né? Informa aí que pode ir às compras, né? Que está preparada para ir às compras, não há nenhuma pressa e nenhum ativo já sendo olhado nesse momento, mas ela começa então a avaliar e ir às compras, e isso amplia aí o cenário de aquisição e M&A aqui no Brasil, né? E principalmente das empresas listadas na bolsa, que nós tivemos aí várias empresas então fazendo aquisições e M&As aí no ano de 2021. A Embraer, que também divulgou resultado positivo aí na última semana, né, tendo lucro aí após alguns anos e apresentando então resultado positivo, agora amplia o foco aí de ESG, né, para ter um bom resultado aí no restante dos anos. A gente sempre fala aí sobre essa linha de ESG que tem crescido bastante e diversas empresas olhando então para esse setor. Embraer então para produção de aeronaves também olhando para essa possibilidade. E no sábado tivemos aí a morte, né, o falecimento do Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que é o fundador da Caoa aqui no Brasil, grupo de concessionárias e fábrica inclusive, e agora isso também pode movimentar o mercado de forma geral, principalmente porque a gente não sabe, os dois filhos a princípio irão assumir a empresa, né, mas a gente não sabe as diretrizes que serão tomadas aí, visto que tinham muitos planos e muito ainda a fazer por Carlos Alberto de Oliveira Andrade dentro do planejamento que ele tinha aí com a Caoa no Brasil. Isso aí pode movimentar então o mercado de veículos, que já tem tido bastante movimento aí, e também as saídas, como nós tivemos da Ford, e outras empresas aqui do Brasil. E amanhã, dia 17, Magalu Magazine Luiza, ela lança suas maquininhas de cartão para vendedores do seu próprio marketplace, né? Então também Magazine Luiza abraçando mais uma fatia e consolidando-se também aí daqui a pouco como uma possível instituição financeira, quase como aconteceu com um Mercado Livre, né, que criou o Mercado Pago, entre outros. Então Magazine Luiza também se distanciando, não ficando somente no varejo de forma geral, mas aumentando o seu marketplace, como falamos na semana passada, e agora entrando em outras divisas, né, agora com o fornecimento de soluções para pagamento, aquisições também que foram feitas por Magalu no final do ano passado e início desse ano. E entre hoje e amanhã temos as últimas divulgações aí de balanços de empresas listadas na Bolsa Brasileira, o que deve trazer também uma menor volatilidade aí para o mercado, né?
mais óbvio, a volatilidade positiva que devíamos ter tido aí, ela foi ofuscada aí pelo cenário político e fiscal, mas então, entrando aí nesses últimos dias de divulgação de balanços, hoje nós temos divulgação de resultado da Ômega, da Ambipar, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Hermes Pardini e Renova. Amanhã, a princípio, encerra-se esse ciclo e aí nós continuamos com outros assuntos que movimentam o mercado, sempre aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. 6h21 da manhã, vamos olhar aí para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos as bolsas asiáticas fechadas e a China fechou aí com queda de 0,71%. a 14.693 pontos. Ainda continuando na Ásia, olhando aí para Nikkei, lá no Japão, a bolsa japonesa, que hoje caiu 1,62%, fechando aí a 27.523 pontos. Principalmente aí o resultado ruim vindo aí das bolsas asiáticas, muito aí por conta aí do resultado da produção industrial lá na China, que foi o menor crescimento aí basicamente de um ano. A divulgação aí que nós tivemos, isso acaba afetando bastante os mercados, óbvio, juntamente com o aumento de casos de Covid lá na Ásia, principalmente por conta da variante Delta. E por mais que o PIB do segundo trimestre lá do Japão aí tenha superado as estimativas, né, e as expectativas, nós vimos então aí as bolsas caindo aí muito por conta aí desse momento, e toda essa crise na Ásia, essa queda aí da produção industrial lá na China tem prejudicado os outros mercados, que olhamos aí perspectiva de queda nesse momento aí para as principais bolsas globais. Quando nós olhamos agora o DAX lá na Alemanha cai 0,5%, o CAC na França cai 0,80%, e no Reino Unido quase 1% de queda nesse momento, muito influenciados obviamente aí por esse cenário aí de queda na China. E óbvio, né, também um movimento de correção após 10 dias consecutivos aí de alta aí nas principais ações das bolsas europeias. Nos Estados Unidos, o pré-market mostra um cenário muito parecido, com uma perspectiva um pouco menor de queda. Dow Jones caindo 0,20 nesse momento, S&P 500 a mesma coisa, e Nasdaq caindo 0,15, o resultado aí nesse momento 6,23 do pré-market lá nos Estados Unidos. Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas com essa perspectiva de queda, mas óbvio, assim como nós tivemos descolamento na última semana, podemos reverter e fechar talvez numa perspectiva diferente, mas o cenário interno brasileiro, tanto o cenário político quanto fiscal, podem causar também maiores danos ou maiores altas, né? Uma perspectiva de potencializar esse resultado. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos novamente aqui. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Boa semana, bons negócios e até amanhã.